Oi, gente, eu sou o Raul Nunes, tudo bem? Você que tá aí ouvindo, já segue o nosso perfil aqui na plataforma de áudio, deixa 5 estrelinhas, ative a notificação e siga o nosso perfil no Instagram também, @pretopositivo, não é não, Emer? Oi, galera, eu sou o Emer Conatos e é isso mesmo, Raul. E outra, nós somos um podcast independente e você pode apoiar o nosso trabalho pela plataforma Orelo. Baixe o app ou acesse o site. No episódio anterior, a gente estava em Paraty, no Rio de Janeiro. Hoje nós vamos descer direto para o sul do país. Então bora pra estrada, pra rodovia. A gente pega a BR-101 e desce a vida toda, passando por Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, cerca de 12 horas de viagem até Joinville, em Santa Catarina. Joinville é a cidade que tem a maior população do estado de Santa Catarina. É apelidada como a cidade dos príncipes por quem conhece a sua história. Eu ouvi dizer que a cidade foi um presente do imperador Dom Pedro I para o príncipe de Joinville, na França, por se casar com sua filha, a princesa Francisca. Ou seja, na verdade, foi um dote de casamento arranjado. Pronto, falei. A cultura regional é bem diversificada, com influências das imigrações suíça, italiana e norueguesa, mas principalmente da colonização alemã, que reflete nos costumes, na culinária e, é claro, na arquitetura. Nos bairros mais antigos, são comum as casas construídas em estilo europeu, utilizando vigas de madeira que permitem encaixes sem precisar de pregos ou parafusos. Os espaços entre uma peça e outra são preenchidos com pedras, tijolos e argamassa. E na minha refeição favorita, que é o café da manhã, eu até brigo por ele, perguntei ao Emer, tem pão doce recheado com frutas e coberto com farofa crocante, chamado de cuca. No almoço tem marreco assado com repolho roxo e de sobremesa tem strudel, uma massa folheada com recheio de ricota ou nozes. Além disso, a cidade oferece uma grande variedade de cervejas artesanais. A produção própria é uma tradição forte na região. Vale a pena visitar o Parque Zoobotânico, a Serra Dona Francisca e a Baía da Babitonga para caminhar, correr, fazer trilhas e admirar as paisagens naturais, ou até mesmo andar de barco. De Manaus para Joinville. Hoje nós vamos conhecer a história da ativista e escritora Vanessa Campos, para saber como ela se tornou a soropositiva e chegou na Secretaria Nacional de Comunicação da RNP Brasil, que é a Rede Nacional de Estudo e Pesquisa do Ministério da Ciência. Olha que chique! Certo. Então, meu nome é Vanessa Campos, eu sou natural de Manaus, Amazonas, e atualmente moro em Joinville, Santa Catarina. Sou uma mulher que vive com HIV/AIDS desde 1990, então, no início desse ano já se completaram 34 anos, né, vivendo com HIV/AIDS, e tenho 3 filhos, um menino e 2 meninas, e tenho 52 anos. Eu tenho um cabelo liso abaixo do ombro, uma franja mais para o lado direito e também meu cabelo é castanho escuro e pele clara. Eu estou usando um batom rosa e um sobretudo bege, um suéter preto de gola V, um cordão de prata com um pontinho de luz aqui no meio. E ao fundo, a parede branca, tem um quadro também com a foto das minhas filhas. E dedique seu tempo ao que te faz feliz, é o que está escrito ali no quadro com as minhas filhas Arely e Dara. Antes de chegar em Joinville, vamos falar como era sua vida em Manaus, onde nasceu Vanessa em uma família grande. Sua mãe engravidou muito cedo, então ela foi criada pelos avós. Manaus sempre foi uma cidade muito provinciana, não mais hoje, né? Já tem uma população enorme, um índice de violência é enorme também, não é à toa que eu mudei de lá. Mas, assim, na minha infância, eu cresci numa família, fui criada por meu avô e a minha avó, né? Eles tiveram 10 filhos, 8 mulheres e 2 homens, e eu fui a primeira neta deles, do que hoje a gente entende como mãe solo, mas na época se falava mãe solteira, né? Então, eu
filha de mãe solteira. E aí a minha mãe tinha 18 anos quando eu nasci, então ela era uma jovem, né? E foi uma situação bem difícil para ela, porque a rua inteira falava, né, dessa mulher que estava grávida, não tinha marido, e não tinha também ninguém que assumisse a criança, essas coisas, né? Mas o meu avô e a minha avó me criaram até os 7 anos de idade, junto com a minha mãe, morando junto, até que ela conheceu o meu padrasto, e aí eles casaram, e 1 ano depois de casado eu fui morar com eles, e esse meu padrasto, que eu chamo e assumo como meu pai, né, desde aquele momento, ele foi o melhor pai que eu poderia ter. Ele faleceu em 2007 e ele era um homem negro, nascido no Maranhão, mas criado em São Paulo. E aí ele foi jovem para Manaus e conheceu a minha mãe lá, né. Então ele foi o melhor pai que eu podia ter. Vanessa tinha de 18 para 19 anos quando foi diagnosticada. Geralmente, nessa idade, os jovens se preocupam com faculdade, primeiro emprego, carreira, enquanto ela lutava contra a AIDS. Então foi nessa situação que eu me encontrei com o meu diagnóstico de AIDS, 2 anos depois que eu comecei um relacionamento, né, com um namorado, e aí fui tendo minhas primeiras relações sexuais com ele finalzinho de 1989. E quando foi em 90 eu tive a infecção aguda pelo HIV, mas até então ninguém sabia o que era. Passei por algumas consultas médicas, era o tal de virose, vai passar, e realmente passou, e eu me sentia muito bem, né. Então eu só descobri realmente o meu diagnóstico, que já estava ali tendo uma infecção aguda do HIV, mas não sabia, 2 anos depois, quando esse meu namorado morreu de AIDS. Aí eu fui fazer o exame e deu positivo. Ainda hoje, a educação sexual no Brasil é pouco incentivada dentro de casa e até mesmo nas escolas. Muitas famílias conservadoras acreditam que falar sobre sexo estimula o interesse sexual. A gente sabe que isso não é verdade, né? A educação sexual previne a gravidez na adolescência, a violência sexual e infecções sexualmente transmissíveis, além de estimular o autocuidado. Para minha mãe, inicialmente, e eu fui muito bem acolhida pelo meu pai, por toda a minha família, sabe. Aquela família de mulheres, prioritariamente de mulheres, e eu fui muito bem acolhida, não, apesar de toda aquela coisa de não se saber, né, como é que pegava direito, e toda aquela ignorância acerca da AIDS, mas a minha família me amou, assim, incondicionalmente, e eu acredito muito que por conta disso, né, de ter sido sempre essa casa cheia de mulheres, mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, então elas estavam também muito à frente do seu tempo nessa questão dos preconceitos, né. Então eu lembro que quando eu comecei a ter relações sexuais, fui ficando mocinha, elas diziam assim: "Minha filha, o importante é não engravidar". Isso de ser virgem não importa, o importante é você se prevenir e não engravidar, porque sempre a preocupação era essa, né. E a minha preocupação era grande de não engravidar, porque eu não queria repetir aquele histórico de ser uma mãe solo, porque foi muito difícil para mim nunca ter tido conhecimento de quem era o meu pai biológico, a minha mãe nunca falar sobre isso, né. Então assim, foi uma infância, uma adolescência muito marcada pela vivência com outras mulheres, prioritariamente, e sempre com essa visão da sexualidade, de que o importante era a gente não engravidar, assim, sem estar planejando, né, essa gravidez. A população já não tinha muitas informações sobre HIV e AIDS. Era tudo muito recente. E para piorar, as informações que circulavam eram carregadas de preconceito. Então, nesse tempo era só pelo jornal, né, a TV mesmo, alguma coisa muito sensacionalista, mas assim, a ideia que eu tinha da AIDS, porque não se falava nem HIV, era AIDS e acabou-se. Ninguém falava nessa história: ela tá HIV reagente, ela fez um teste, pois não, ela tem AIDS, né. E não se falava do vírus, se falava da doença, sempre porque as pessoas, a maioria, descobria muito doente. Ou no meu caso, quando alguém muito próximo que se relacionou comigo morreu, né, de AIDS, ele teve uma meningite criptocócica e eu tive que fazer o exame, não estava doente, né. Mas o meu caso, ele foi, relatado
como um caso de AIDS, mesmo não estando. Depois você vê, porque naquela época deu positivo o teste HIV, você estava com AIDS, não tinha essa diferença, né? Dentro da sociedade era a mesma coisa, mas eu me sentia muito protegida, porque, primeiro, as notícias que eu vi é que a maioria da AIDS era uma doença da população homossexual, né, de quem usava drogas injetáveis, ou de pessoas com hemofilia também, que recebiam muita transfusão de sangue, né? Então, assim, não era o meu caso. Hoje a gente sabe que o HIV e a AIDS não escolhem as pessoas pela sexualidade, o gênero ou a raça. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas naquela época a Vanessa não sabia disso. Eu era virgem, comecei a me relacionar sexualmente com uma pessoa só. Uma pessoa, aquele namoradinho, que tinha a mesma idade que eu, andava no mesmo círculo de amigos que eu. Eu era total geração saúde, eu não gostava de cigarro, tabaco, bebida alcoólica. Então, assim, eu malhava, para você ter ideia, eu com 14 anos eu fazia musculação. Eu era a única mulher na academia que ia para a sala de musculação, que era só de homens, mas eu estava lá. Então, eu sempre gostei, era muito vaidosa, eu gostava de me alimentar de forma mais saudável, eu cuidava muito da minha saúde, eu tinha esse cuidado, né? Tanto que antes da minha primeira relação sexual, eu fui numa ginecologista, eu trabalhava, era secretária numa fábrica no Distrito Industrial de Manaus, e desde os 17 anos eu já trabalhava. Então, eu fui numa ginecologista e disse: olha, eu quero começar a ter relações sexuais com meu namorado, mas eu não quero engravidar. Eu não quero correr esse risco. E aí, essa ginecologista, ela se preocupou em passar, sim, pílula anticoncepcional para mim, mas nem ela falou em preservativo. Jamais falou em outros ISTs, nada. Eu estava achando que eu estava arrasando na informação, indo para uma consulta ginecológica antes de ter minha primeira relação sexual. Então, achei que eu estava fazendo tudo certo. Porque eu tinha muito cuidado com a minha saúde. Então, a AIDS, para mim, era uma coisa que não era para mim. A AIDS jamais ia ser esse raio que ia cair na minha cabeça, né? Então, eu não me preocupava. Achava que eu estava livre por não estar dentro daquele padrão que a gente via. E assim, era sempre tudo muito sensacionalista na televisão, era a peste gay, era o câncer rosa. Então, assim, como é que eu, uma adolescente, heterossexual, ia se preocupar com a AIDS, gente? As notícias era de gay, era de pessoas que usavam droga, eu não usava droga. Então, assim, eram pessoas que também faziam trabalho sexual, não era o meu caso, eu não me encaixava em nada daquilo. Então, eu jamais achava que eu ia me deparar com um diagnóstico de AIDS na minha vida. E nem tão pouco, né, tendo só um parceiro sexual. Além de lidar com o término do relacionamento e o luto pelo falecimento do ex-namorado, havia também a suspeita de que Vanessa teria contraído o vírus. Ela contou em detalhes pra gente como tudo aconteceu. Fazia 6 meses que a gente não estava mais namorando, a gente tinha terminado por questões mesmo, né, nossas. E aí, então, ele sofreu um acidente de carro. Mas, assim, era uma relação que me marcou, porque foi meu primeiro parceiro sexual, a gente namorou por quase 2 anos. Então, assim, o término não era bem recente, né, 6 meses, e ele muitas vezes ainda tentou voltar comigo, aquela coisa, mas não dava mais certo. E aí eu fiquei esse tempo sem vê-lo. Depois que ele se afastou mesmo de mim, eu fiquei sem vê-lo, mas fica aquela sensação, assim, de rompimento, né. E aí ele sofreu um acidente de carro e fraturou o fêmur, teve algumas escoriações e foi internado. O pai dele era médico na época e tinha uma maternidade em Manaus. Então o pai dele resolveu tratar essa fratura do filho lá dentro da maternidade mesmo, né, com um ortopedista, levou para lá e tudo. Só que foi uma coisa assim, dentro da maternidade, ele pegou essa meningite criptocócica, né, é um lugar muito cheio de bactérias, vírus e tudo, né. Então, assim, ele morreu muito rápido, ele não passou por toda aquela coisa, aquelas fases, né, da AIDS, de várias doenças oportunistas, não. Então, assim, ele por uma internação de um acidente de automóvel, ele acabou tendo uma infecção, né, de meningite criptocócica dentro do hospital. E aí o pai dele desconfiou, porque um rapaz de 19 anos, aparentemente saudável, né, ter uma meningite causada por fungos e que era uma referência entre as mortes por AIDS,
Desde o início, a meningite por fungos, o criptococcus também foi definidor de AIDS, né? Além da pneumocistose e do sarcoma de Kaposi. Então, ele, como médico profissional da saúde, desconfiou. E aí, ele mandou o sangue do filho dele, né? Ele ainda, com a crise lá da meningite, fez coleta, mandou para São Paulo, porque em Manaus nenhum laboratório fazia, né? O teste de HIV. E aí levou um tempo, sabe, para esse exame chegar. Então, eu só fui saber depois que ele morreu. Eu fui no velório dele, a minha família foi, porque ele era muito querido pela minha família. E assim, para mim era aquela perda de um rapaz jovem e, assim, inexplicável, porque ninguém quer, né, que um conhecido seu jovem morra, ainda mais uma pessoa que foi tão importante na sua vida, né? Mas eu não tinha essa ideia da AIDS, entende? Por quê? Porque eu só fui saber um mês depois, mais ou menos isso. Vanessa não tinha mais tempo a perder. Pelo sim ou pelo não, quanto antes soubesse, melhor. Ela até tentou se preparar, mas a verdade é que ninguém está preparado para isso. Nem ela, nem a mãe. Minha mãe saiu daquela consulta amparada por mim, porque a minha mãe estava assim. Ela ainda tinha uma grande esperança que não fosse. Eu já tinha ido com a cabeça preparada para ser. Então eu saí de lá amparando a minha mãe. Eu não consegui chorar, porque eu fiquei tão assim, vendo ela daquele jeito, desesperada, né? Eu fui tentando acalmar a minha mãe. Então eu chorava no banheiro sozinha, tomando banho, né? Eu tomando banho, eu chorava na hora de dormir, eu chorava muito sozinha e eu continuei trabalhando. Eu tive meu diagnóstico. No dia que eu fui fazer a coleta, eu trabalhava no Distrito Industrial, eu começava às 7 horas da manhã. E a minha coleta era 5 horas da manhã, era bem cedo, 5, 5 e meia, tinha que ir lá. Dali eu fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Morar em uma cidade pequena não ajudou muito não, viu? Os boatos foram se espalhando e logo todo mundo especulava coisas sobre a sua vida e sobre a sua relação com o ex. Foi aquela coisa, porque eu era namorada do cara que morreu de AIDS na cidade. Né? Aquele círculo de amigos muito pequeno, uma cidade pequena, a gente estudava em escolas particulares em Manaus. Então, aquela classe social menor ainda, né? Que são sempre as pessoas de classe social, né? Financeiramente mais abastadas, são um número menor, reduzido. A gente sabe, a maioria da população, né, vive sempre nessa situação de pobreza, e aí estar numa escola particular era uma questão de ter um acesso, né, financeiramente falando, de estudo melhor. Então, assim, a gente já andava com aqueles mesmos grupos de pessoas. Então, quando ele morreu, a história se espalha, né? E a gente sabe, não sei como que isso acontece, que é pulverizado assim. Então, onde eu andava, eu era namorada do cara que morreu de AIDS. Então, eu tinha aquele alvo ali em mim. Ninguém falava, mas ninguém queria estar perto de mim. Ninguém queria estar nem na mesma sala que eu, no mesmo ambiente que eu, porque as pessoas eram muito ignorantes, até eu era ignorante, eu não sabia muita coisa, né? Não tinha internet. Então, o que eu fazia? O meu pai, ele gostava muito de comprar revistas. Essas revistas seculares, a Isto É, a Veja, a Revista Época, Exame, ele comprava. Ele era um leitor, assim, voraz. Então, ele comprava sempre essas revistas destinadas mais ao público feminino, a revista Cláudia, a revista Nova, que eram revistas top de linha naquela época, todas eu tinha em casa e eu sempre gostei de ler, porque ele me deu esse exemplo da leitura. Então, as informações que eu tinha eram na televisão, sempre muito sensacionalistas, e nessas revistas, que também não ficava atrás. Elas reproduziam o que a TV estava mostrando. Então, nossa, quando, assim, essa coisa de como pega, como não pega, era muito nebuloso. Mesmo tendo o apoio da família e dos amigos, Vanessa conta que foi um processo muito solitário. Tem coisas que a gente precisa resolver por dentro, e essas coisas levam tempo. Fui muito bem acolhida e que, apesar de toda a desinformação, eu não sofri discriminação, foi na minha família. Tanto na minha casa, com meu pai, minha mãe, como na casa da minha avó, com tios e tias. A minha avó, você vê, idosa, eu fui conversar com ela. Um pouco depois, quando, assim, acho que 1 mês e meio depois, mais ou menos, eu já estava pensando em sair de Manaus. É a minha primeira diáspora, que o meu livro sempre fala, Soro Positivo, uma mulher na diáspora da AIDS, porque a minha primeira diáspora foi naquele mesmo ano. Então, eu estava pensando em ir embora, morar no Rio de Janeiro, e aí eu fui procurar minha avó para conversar com ela, né? Eu disse, vó, eu vou embora. Ela, mas minha filha, tu vai embora por quê? O que que tá acontecendo? Eu disse, olha, eu tô doente, eu tô muito doente. Eu fui dizer para ela, eu tô muito doente. O que aconteceu? Eu fui contar, né?
Aí ela olhou para mim e disse assim: "Minha filha, eu fico tão preocupada de você ir embora, porque se você tá doente, por que que você vai se afastar da gente, né? Eu te amo, a gente vai estar do seu lado". Ela nunca me discriminou, nem a minha avó. Então, assim, eu tive todo esse apoio, mesmo com toda a falta de informação, a ciência ali tateando no escuro em muitas coisas, né? E aí, esse impacto com ele tinha, mas assim, tinha um acolhimento, não tinha essa coisa de discriminar, mas havia um silenciamento. Ninguém queria falar de AIDS dentro de casa. Eu ia para as consultas médicas porque não tinha tratamento, não tinha remédio nenhum. Eu ia para as consultas de 3 em 3 meses, porque era bem próximo as consultas para acompanhar mesmo, né, fazer exame de sangue, exame clínico, ou então eu estava sempre indo no médico, nunca ninguém me perguntava nada. Acho que, assim, as pessoas pensavam assim: "Será que se a gente perguntar, a gente vai invadir o espaço dela, a gente vai aquela coisa que a pessoa não sabe como conduzir, e então eu me sentia muito só, com as minhas dores, os meus medos, porque eu também não queria dizer para ninguém, para as pessoas não se desesperarem. Então era um silêncio sobre isso, eu não tinha com quem falar sobre. Eu achava que eu era a única garota de 19 anos que tinha AIDS no mundo, eu me sentia completamente sozinha. Mesmo numa casa que não me discriminou, mas eu vivia no meu silêncio, eu não podia verbalizar isso, não conseguia, não tinha com quem. Era muito solitário ter AIDS em 1990, era solitário. Agora falando sobre o tratamento, a adesão não foi das melhores. Eram outros medicamentos e outro protocolo. Horrível, era muito complicado mesmo, assim, era desesperador. Na verdade, quando eu comecei a tomar os remédios, foi outro impacto, foi como se eu tivesse voltado no dia do meu resultado de exame. Porque eu fiquei anos só indo para o médico, sem ter nada. Eu comecei a ter muito só assim, alergia, sinusite, umas crises, eu fiquei muito alérgica. Mas aí tratava em casa, mas nada grave, não fiquei internada, não tinha essa experiência de internamento até aquele momento. Então, assim, para mim, foi como se fosse um novo diagnóstico, porque o remédio materializou aquela realidade que eu vivia parcialmente, porque não estava doente, não precisava tomar remédio, então parecia que ela não existia, só eu sabia, né. Então, já não estava mais só na minha cabeça, o remédio era a materialização do meu diagnóstico de AIDS, entende. Então eu quis muito, eu esperei muito por esse tratamento, mas quando ele chegou, engolir aqueles monte, 20 e poucos comprimidos, fazer aquele tratamento, né, diário, era pesadíssimo. Era um fardo que eu não queria carregar. Não era só engolir um remédio, era engolir um diagnóstico, era engolir que eu era namorada do cara que morreu de AIDS. Cada vez que eu tomava aqueles remédios, e não eram poucos, era aquilo, era aquele tapa na cara dizendo: "Olha, você", aquela palavra horrível, "você tá aidética", porque era comum falar isso, né, "Você tá aidética". Então era isso que vinha na minha cabeça: "Nossa, eu sou realmente uma aidética, olha, tô tomando até o remédio". Então, assim, para mim aquilo ali foi terrível, foi um impacto muito forte, porque ao mesmo tempo que eu ansiava que tivesse tratamento, porque eu queria viver, eu sempre quis viver. Foram precisos cerca de 26 anos até Vanessa se sentir pronta para falar abertamente sobre a sua história nas redes sociais. Em um relato no Facebook, isso em 2016. O que ela não esperava é que isso se tornaria um livro. Comecei a fazer alguns relatos, algumas lembranças minhas. Eu escrevia eu abri uma página, mas com o meu nome mesmo, ainda não tinha esse nome soropositiva, ainda não tinha tido, né, essa ideia de ter um nome específico. Então era uma página com o meu nome, aí eu comecei a botar alguns relatos de uma mulher, né, soropositiva na época. Aí eu pensei assim, eu digo: "Nossa", muita gente dizia assim: "Por que que você não escreve um livro?". Então, assim, eu nunca pensei que eu ia escrever esse livro na minha vida, né. Mas de tantas pessoas falarem e tudo, e eu comecei a alimentar isso, mas eu me sentia muito incapaz. Sabe quando tu pensa assim: "Nossa, mas eu não tenho capacidade para escrever um livro, né, eu sozinha eu não sei nem por onde começar, como organizar essas ideias". E aí, na pandemia de covid, aconteceu uma coisa muito interessante. Algumas pessoas sempre me procuraram
pelo Instagram, já ir mais pelo Instagram para pesquisa, para entrevista e tudo. Aí teve um rapaz que no início da pandemia de Covid me procurou, o nome dele é Lucas Melo, pesquisador da USP, e aí ele veio conversar comigo, ele também, naquela época, já começou a falar da sorologia dele, assim, publicamente, e aí ele fez essa entrevista para o trabalho dele de pesquisa, só que quando a gente terminou a entrevista, ele olhou para mim e disse assim: Vanessa, eu estou tão impactada, eu tenho tanta coisa para dizer que eu acho que essa entrevista contigo para pesquisa, ela precisa ser repensada. Tu tem alguma vontade, assim, de fazer algo e tal? Aí eu disse: olha, eu tenho uma grande vontade de escrever um livro contando a minha história. Eu vivi com AIDS. Eu fui diagnosticada com AIDS. Eu não aceito apagar a AIDS da minha vivência, porque foi por causa da AIDS que eu vivi mudando de cidade. Foi por causa da AIDS que eu sofri todas as violências obstétricas que eu sofri. Foi por causa da AIDS que eu levei muito fora das pessoas que eu queria me aproximar. Foi por causa da AIDS que eu não consegui continuar no mercado de trabalho. Ao contrário do que esperavam, Vanessa não abriu mão dos seus direitos reprodutivos e se tornou mãe. Mas isso teve um preço, quase uma punição. Ela sofreu várias violências obstétricas no serviço de saúde, desde a gravidez até o parto. Aqui é o prólogo, Carta de uma ativista soropositiva. E aí no meu livro eu falo assim: como são caros os sonhos, como também podem nos custar tantas renúncias, desafios e perdas. E sempre foi assim a minha experiência de engravidar por 3 vezes, sendo uma mulher vivendo com HIV/AIDS. É duro depender e ficar vulnerabilizada nas mãos de profissionais de saúde que prometeram cuidar da vida, mas violam os direitos de quem não se enquadra nos padrões de uma sociedade que julga e condena quem é diferente. A decisão de gestar me fez experimentar a discriminação como algo palpável. Abre aspas. Você enlouqueceu. Não devia engravidar. Melhor fazer um aborto. Fecha aspas. Falou o infectologista quando viu meu exame confirmando a gravidez. Rio de Janeiro, 1993. Abre aspas. Ela vai ficar separada das outras mulheres no pré-parto. E a prioridade é das mães de família. Fecha aspas. Me deixar isolada e abandonada no pré-parto de 1h da madrugada até 17 horas sem nenhum atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia, Manaus, 1999. Abre aspas. Por que essa mulher está pegando na criança sem luvas? Fecha aspas. Gritou a pediatra no meio da enfermaria da maternidade Balbina Mestrinho quando viu a minha cunhada trocando a fralda da minha filha. Manaus, 2001. Abre aspas. Leve esta garrafa de água sanitária e quando você sair do banheiro, desinfete todos os locais que você utilizar. Fecha aspas. Me orientou a enfermeira-chefe da maternidade Balbina Mestrinho quando eu fui tomar banho no dia seguinte após o meu parto, Manaus, 2001. Abre aspas. Criança filha de mãe HIV positivo. Fecha aspas. Escrito pela assistente social da maternidade Balbina Mestrinho com caneta vermelha e em letras garrafais na capa da caderneta de saúde da minha criança. Manaus, 2001. Gravidez após gravidez, vivi violência em cima de violência dentro das maternidades. Cada segundo ali era um misto de apreensão e angústia. Os olhares furtivos, as luvas duplicadas e muitos outros detalhes que nem vou descrever materializavam o preconceito e estigma da AIDS desabando sobre mim. Agradeci a Deus quando chegava o momento da alta hospitalar. O que muito me entristece é saber que ainda hoje muitas mulheres vivendo com HIV/AIDS ou mesmo HIV negativas ainda passam por muitas formas de violências obstétricas. Pressão psicológica para não engravidar, laqueaduras não consentidas, cesarianas compulsórias, episiotomia e manobra de Christler desnecessárias, discriminação na hora do parto. Meninas e mulheres sofrem assédios sexuais e estupros e ainda têm seu direito ao aborto legal negado. Nós que vivemos com HIV/AIDS sabemos o quanto o controle de nossos corpos é uma rotina dentro dos serviços de saúde. E a LGBTQIAPN+fobia, o machismo, o racismo e tantas outras discriminações continuam dificultando e muitas vezes impedindo o nosso acesso a esses serviços. Sabemos que nossos corpos HIV positivos são rejeitados nessa sociedade hipócrita.
o machismo, o machismo e o racismo estruturais são fatores que potencializam as vulnerabilidades das mulheres pretas, que são as que mais morrem de AIDS no Brasil de hoje. A AIDS-fobia precisa ser combatida. Sofremos diariamente com o estigma e a discriminação e não vamos silenciar diante de estratégias de silenciamento, segregação e eugenia. Eu sonho com o dia em que nós, mulheres cisgênero e pessoas com útero, homens trans e transmasculinos, possamos exercer nossos direitos sexuais e reprodutivos com todo o suporte necessário, tanto do Estado como da sociedade. Eu queria poder dizer para vocês que isso foi só um caso isolado, uma falta de sorte, algo que ficou no passado. Mas eu não posso dizer isso. O que aconteceu com a Vanessa em 1999 ainda acontece com outras pessoas e famílias, até hoje. Eu fiquei isolada, né? Eles só fizeram meu parto 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, porque a minha tia, que trabalhava numa empresa em frente da maternidade, quando ela saiu do trabalho às 5 horas da tarde, ela foi visitar a sobrinha neta, né? Achando que a minha filha já tinha nascido. E quando ela chegou no hospital, eu continuava só, porque o pai das crianças só me abandonou lá na porta do hospital e foi embora de madrugada, então eu estava sozinha todo aquele tempo, isolada numa sala, separada de todas as mulheres, né, segregada. E aí a minha tia chegou e disse, mas como? Ela avisou que estava vindo de madrugada, o marido deixou ela aqui no hospital. Ela está sozinha, não tem marido, não tem ninguém aqui com ela. Aí disse assim, mas ela ainda não foi operada. Não, ela não foi operada. Ela está esperando até agora lá no isolamento. Então, assim, foi horrível. Aí a minha tia fez um escândalo, né? Disse que se eles não me atendessem, não fizessem meu parto, que ela ia denunciar, que ela ia chamar a polícia. Se não fosse ela, eu não sei o que teria acontecido. Porque a minha filha, a Arely, que é essa segunda criança, né, que eu tive, que foi a que nasceu em Manaus, ela já nasceu com o olho dela todo roxo, o cordão umbilical dela, eu levei quando eu fui para a maternidade, no dia, durante o dia, eu tinha feito uma ultrassom. E aí, a ultrassom mostrava que o cordão estava muito perigoso perto do pescoço, assim, ameaçadoramente. Então, o médico até disse, olha, você leva essa ultrassom e diga para que a situação da criança tá assim, o cordão tá muito perto de enrolar. Então, assim, para terem cuidado a mais. Então, quando eu cheguei na maternidade, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu mostrei aquele ultrassom e disse, olha, minha filha tá nessa situação, eu preciso ser operada. E eles disseram, não, você vai poder esperar. E era aquela coisa, me deixaram lá e ninguém que estava de plantão queria fazer meu parto. A equipe não queria fazer o parto daquela mulher com AIDS. E aí eu esperando trocar o turno, e eu lá sofrendo, a minha filha sofrendo, né? Então, quando ela nasceu lá, seu olho todo roxo, porque o cordão, ele engatou por trás, veio por cima e passou assim, em cima do olho dela. Ela ficou até o segundo, terceiro mês de nascida com o olho bem roxo, assim, saindo, aquele hematoma, né? Então, eu passei uma situação, em tantas ali dentro daquela maternidade, tem uma coisa que me marcou profundamente. Foi porque quando me colocaram depois do parto, eles me botaram numa enfermaria com 2 leitos, e só tinha uma mulher com o bebê lá, e aí eu com a minha menina, né? E eles largaram a gente lá. E o filho da mulher chorava, querendo mamar, e a gente não podia dar peito, né? E aí não me deram remédio para secar meu peito, nada. Então, assim, o peito latejava, doía, as crianças chorando com fome, e a mulher, coitada, não tinha forças nem para gritar, para chamar alguém. Deixaram a gente no final de um corredor, muito afastado. E aí eu comecei a gritar, pedindo, né? Vem alguém, comecei a gritar, olha, as crianças estão com fome e tal. Gente, depois de muito eu gritar e muito chamar, apareceu uma mulher, aí ela disse assim, olha, eu vou trazer uma seringa aqui para vocês, para dar para as crianças. Aí a gente ficou olhando uma para outra, assim, seringa, né? Aí, quando ela veio com uma seringa, aí disse, tá aqui, pode dar uma seringa pequena, pode dar aí para o filho de vocês. Aí eu disse, mas o que é isso que tem aqui dentro? É água com açúcar. Eu disse, mas e o leite? Não temos leite na maternidade. E aí, aquela coisa de nada, a minha filha tomou, até acalmou um pouquinho, mas o bebê daquela outra mulher gritava, com fome. E aí eu comecei a gritar de novo, chamar, não aparecia mais ninguém, a gente ficou abandonada.
E aí, essa angústia toda, o cansaço do parto, eu acabei adormecendo com a minha filha em cima de mim, assim. Mesmo com aquela gritaria, a mulher, o bebê chorando, a mulher agoniada. De repente, eu acordei, olhei assim para o lado, ela estava amamentando o filho dela. Eu não disse nada. Ela chorava. Eu fiquei com aquele olhar interrogativo, porque a gente sabia que não podia amamentar, né? E aquele olhar de interrogação, e ela só chorava, chorava, chorava. Eu fui, deixei minha filha no bercinho do lado, fui me arrastando, peguei a mão dela, sentei do lado dela, eu não disse nada. A gente só ficou se olhando e eu entendi a dor dela. O desespero, sabe? Então, assim, é muito cruel. É por isso que eu digo, não é possível que só foi eu e aquela mulher que sofremos tantas coisas. Não é possível, ninguém fala disso, né? Então, assim, sabe, isso me marcou muito, porque a gente estava ali, segregada, ninguém queria saber, não tinha leite para dar para os nossos filhos. E aí, o nosso peito lá, jorrando, e aquela mulher, num momento de desespero, ela amamentou a criança dela. E assim, isso 1999. Tu imagina antes e aí depois que continua acontecendo isso. Eu continuo recebendo relatos de pessoas que passam muitas coisas assim, que falta leite. Em Fortaleza, um tempo atrás, estava faltando leite para as crianças expostas. Então, assim, não é à toa que a transmissão vertical no nosso país continua. E aí, eu sempre falo com uma revolta, eu sou muito revoltada, sabe? Em toda essa questão da AIDS, mas essa coisa da maternidade, da transmissão vertical, isso me fere, me atravessa mortalmente. Por quê? Porque com toda essa ciência, a evolução na ciência, na medicina, há muitos anos não era mais para nascer nenhuma criança com HIV. Porque nós já temos protocolo eficaz para isso e as crianças continuam nascendo com HIV até hoje, em 2024. E por quê? Porque o sistema de saúde, todas as equipes, todos os níveis, fracassa conosco. Com as mulheres que vivem com HIV, com as mulheres cisgênero, principalmente nessa questão da reprodução. Por quê? Se é uma mulher casada, para que pedir teste de HIV? E tem protocolo. Muitas só descobrem até hoje seu diagnóstico quando fazem teste rápido no pré-parto. Então, assim, gente, sabe, eu não consigo comemorar amplamente o selo de zero transmissão vertical em alguns municípios brasileiros. Eu não consigo, porque isso é uma vergonha. Não era para a gente estar comemorando isso. É bom, era para a gente estar cobrando, porque na maioria dos municípios no Brasil ainda tem transmissão vertical descontroladamente. Sabe? Eu sou muito revoltada com isso. Então, essa coisa da maternidade, para mim, ela me consome internamente, por fora, por dentro, tudo. A transmissão vertical é um tema muito caro para mim. Por quê? Porque eu vi como eu fui tratada e como aquela mulher foi tratada, e eu sei quantas outras mulheres continuam sendo destratadas. Desde o momento da sua gravidez, que sabe na sua gravidez, sabendo que vivem com HIV, sendo criticadas e julgadas. Por que tu engravidou? Quantas vezes eu ouvi isso no serviço de saúde? Você é louca, você não tem juízo. Como é que você vai botar uma criança com AIDS no mundo? Ouvi isso grávida toda vez. É muito dolorido ser mãe vivendo com HIV AIDS. Mesmo que suas crianças não nasçam com HIV, né? Mas é doído do início ao fim. A gente é violentada todo momento. Dentro do serviço de saúde e fora. Em 2011, depois de passar por diversas cidades e ter diferentes experiências em seu tratamento, Vanessa conheceu Joinville, em Santa Catarina, e está aqui até hoje. Eu fui passar uma Páscoa, o feriado da Páscoa aqui em Joinville com as minhas filhas e adorei a cidade. Porque é uma cidade pequena, muito tranquila, né? E o clima, como eu gosto do frio. E aí eu passei ao mesmo sendo feriado, eu passei na frente de algumas escolas perto de onde esse pessoal morava e achei assim, eu fiquei encantada com a estrutura das escolas particulares daqui. Aí eu digo, quer saber? Eu vou vir para cá. Assim, porque eu sou dessa, assim, né? Eu digo, eu vou vir para cá. Aí, quando foi em junho, em abril, era Páscoa em abril. Quando foi em junho de 2011, eu já estava aqui.
E aí vim com as minhas filhas para cá, e aí também gostei muito do serviço de saúde aqui, era um serviço muito acolhedor, como eu digo, cidade pequena, sabe? A equipe médica muito dedicada, tudo muito fácil também de conseguir consultas, exames, o atendimento é maravilhoso. Então, Joinville me conquistou muito por conta da qualidade de vida, da segurança pública, do clima e do tratamento, que também era muito legal. Não era igual o CRT, não tinha toda aquela coisa que o CRT tinha, né? Mas eu tinha um bom atendimento aqui e continuo tendo até hoje, né? Agora vamos de bate-bola então, jogo rápido. O que a soropositiva diria para Vanessa Campos? Diria assim: você nunca fez nada errado, você viveu. Você viveu segundo o seu conhecimento da época, segundo o seu tempo, e você está aqui até hoje porque você é uma vencedora. O que mais mudou de lá pra cá? Eu me desconstruí e fui me reconstruindo muitas vezes, eu não sei nem dizer, mas eu acho que o que mais me fez evoluir foi na questão de orientação sexual, identidade de gênero, tudo isso que era muito fora da minha caixa, da caixa que eu vivia, e aí isso me fez ter uma relação com as minhas filhas incrível. A gente é muito amiga, a gente é muito parceira, então assim, eh, essa vivência com HIV/AIDS, essa múltipla, diversidade de vivências que eu tenho com outras pessoas, outras PVHA, com ativismo, abriu um mundo para mim e fez com o meu coração e a minha cabeça, eh, estarem muito à frente do meu tempo e das pessoas da minha idade. Então, isso para mim é fundamental. Fez eu ter uma vivência com as minhas filhas de muita cumplicidade. O que você diria para alguém que acabou de pegar o diagnóstico? Eu diria, primeiro você, segundo você, terceiro você e depois tudo mais. Liane, não deixe ninguém precisar aceitar você. Você não precisa que ninguém te aceite. Aceite-se a si mesmo e seja feliz. Um filme, Um filme, Filadélfia. Aquele filme me marcou terrivelmente, assim, profundamente, porque aquele filme mostrou muitas das coisas que eu vivi e senti e não tinha com quem falar e não via ninguém dizendo. Uma música, A da Elza Soares, que diz: a minha voz uso para dizer o que se cala. um sonho, Um mundo acolhedor, sabe? Porque assim, é claro que eu não quero mais tomar remédio para HIV. Eu queria deixar e não queria mais que ninguém precisasse tomar remédio para HIV, né? Mas tem tanto remédio, tem tanta evolução e o acolhimento continua fracassado, né? Em vários sentidos. Então eu queria que o mundo realmente fosse um mundo mais acolhedor, porque tudo seria menos difícil. uma cura, Da alma. uma inspiração, A Rafusca Queiroz, ela me inspira. por quê? Porque ela é aquela criança que eu vi na maternidade, ela simboliza aquela criança que eu vi na maternidade, sem leite, e que cresceu e que virou adulta. Então, assim, para mim, ela é a vitória da dor que eu presenciei, que eu compartilhei dentro daquela enfermaria. Então, para mim, quando eu olho para a Rafusca, ela é vitoriosa em tantos sentidos que eu não sei nem explicar. uma loucura, Eu quero saltar de paraquedas ainda. Quem é a Vanessa Campos por trás da soropositiva? Eu sou aquela que se desconstruiu para poder sobreviver num mundo que não me queria viva, num mundo que foi construído para me matar, para que corpos como o meu não vingassem. Então, a minha maior vingança contra esse sistema é estar viva e estar falando o que se cala. Essa é a Vanessa por Vanessa. como a gente encontra o seu livro? Então, o livro, ele foi editado pela Andarilha Edições,
né, e aí ele estava, ancorado no site da Andarilha para baixar o PDF gratuitamente. Mas o site deu um problema lá, então elas me recomendaram que eu colocasse um link, né, no meu Drive, no meu Google Drive e disponibilizasse por lá. Então esse link do meu livro, ele tá na bio do meu Instagram e também no link da bio do Facebook, está disponível lá para qualquer pessoa baixar e ler. E, inclusive, eu estou batalhando, e quando eu falo batalhando, é batalha mesmo, desde o livro foi lançado início agora, né, de março, lá na USP de Ribeirão Preto, junto com o Lucas, foi muito legal, mas eu não consegui patrocínio ainda, não consegui ninguém que me apoiasse para que o livro seja impresso. Então, assim, para mim é uma tristeza que uma pauta que é tão silenciada continue sendo silenciada por falta de apoio financeiro para imprimir o livro, né? Eu não tenho retorno financeiro nenhum com esse livro, do jeito que ele está. Então, se eu imprimisse o livro, além de eu alcançar outras pessoas através dessa impressão, ele seria também colocado nas plataformas tipo Amazon, para que alcançasse não só o Brasil, mas o mundo, as pessoas pudessem ler, né? De pessoas que falam a língua portuguesa, que o livro é em português, mas que estejam aí espalhados pelo mundo e ter acesso para ler, né? E também ter uma sustentabilidade, porque, como eu falo, eu não tenho trabalho fixo, trabalho formal de forma nenhuma, então, assim, é muito difícil ser uma mulher de 52 anos que vive com HIV/AIDS há 34, que não tem uma estabilidade financeira, conseguir apoio para o seu próprio livro. E a soropositiva, ela fala de tudo isso. Ela fala, o viés é da vivência com HIV/AIDS, mas ela fala da mulher na sociedade, da violência de gênero, né? Ela fala também do racismo, do quanto ser mulher e ser uma mulher preta com AIDS é um fator de morte, é um indicador de morte. A gente sabe, os números não mentem do boletim epidemiológico. Então, o racismo estrutural, o machismo estrutural, tudo isso, assim, eu pauto, sabe? Então, o livro, ele é esse grito, né, de revolta, esse grito para dizer assim, vamos acordar, a gente precisa mudar isso, sabe? A soropositiva é para isso, é para falar da AIDS de antes, da AIDS de hoje e do HIV/AIDS do futuro. O que a gente vai fazer com isso? Para onde nós vamos caminhar? Né? O que a gente quer hoje? Será que está tudo bem do jeito que está hoje? Então, a soropositiva é isso, é para questionar o direito do sexual e reprodutivo, porque eu costumo dizer, eu sou uma mulher que ousou exercer seus direitos sexuais e reprodutivos tendo um diagnóstico de AIDS. Eu não abri mão do meu sonho de ter filhos, que eu sempre tive sonho de ter filhos, eu não abri mão. Aconteceram de vias que não eram as que eu queria que acontecesse, mas aconteceram. Eu tive minhas crianças e eu fui crucificada por isso em todo momento da minha vida. Quem é essa louca que resolveu ter filho tendo AIDS, né? Então, sim, direitos sexuais e reprodutivos estão sendo questionados a todo tempo, dos casais homoafetivos, de casais, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre tudo isso. E a soropositiva, ela acaba que, mesmo para quem não vive com a HIV/AIDS, eu tenho certeza que você vai se encontrar em algum momento ali dentro daquele livro. Porque é sobre a vida, é sobre viver. Acima de tudo, é sobre viver e lutar. O episódio está acabando e a gente só tem a agradecer pela sua participação aqui no podcast e por toda a sua luta pela nossa comunidade. Muito obrigado, Vanessa. E quero agradecer, dizer que admiro o trabalho de vocês, que vocês também usam a voz de vocês para dizer o que se cala, sabe, falar o que atravessa a vivência de vocês, que são tantas vivências, né? Ninguém vive com a HIV/AIDS da mesma forma, porque nós somos pessoas diversas e temos tantas especificidades. Então, assim, vocês pautarem nessa questão do racismo, né, pela interseccionalidade do racismo, isso é muito importante. Assim, eu desejo sucesso nos projetos de vocês, sabe? Eu admiro o trabalho de vocês, de verdade, e eu fico muito honrada de ter sido convidada e estar junto com vocês aqui, e estou sempre à disposição, sempre que vocês quiserem. Acompanhem também o trabalho da Vanessa pelo Instagram, @soropositiva, diva com DH. Semana que vem a gente volta com mais uma história para vocês. E dando um spoiler, estamos chegando na reta final da nossa segunda temporada. Sendo assim,
Lembre-se, o Preto Positivo é um podcast de produção independente e você pode fazer uma parceria entrando em contato pelo e-mail pretopositivopodcast@gmail.com e também pelas nossas redes sociais, @pretopositivo ou pela plataforma Orelo. Beijos e até mais!